Vamos fazer a prece inicial dos nossos trabalhos da reunião de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo, hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Te rogamos, Senhor, que a Tua bênção maravilhosa e a Tua paz envolva todos nós aqui presentes. E também, Senhor, a todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, o que quer que eles estejam fazendo, que eles sejam, Senhor, também influenciados por esta harmonia, por esta paz e por esta tranquilidade. Também, Senhor, rogamos pelos companheiros, parentes e familiares do grupo que estão adoentados, que eles possam ser assistidos nesse instante pela Tua bênção, pela Tua paz, pela Tua divina misericórdia. Também, Senhor, pedimos pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas nossas casas. E, por último, Senhor, pedimos pelo nosso planeta Terra, que está quase se libertando das influências da pandemia. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam conosco, estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Como é que é, meu irmão? Repete aí, que eu não entendi direitinho. Tá me estressando ali pro negócio de política. Ah, sim, E aqui, sim. como eu te falei, ninguém pode dizer que vai votar em Pois nenhum é, que quer saber. E pior que nem não sabe de nada. pois Aí o é. tema certinho, pô, o tema aí. Bacana. O tema é certinho. Exatamente. Que o tema vai chamar, já está nos chamando a atenção para os nossos inimigos. Tá? Tanto os declarados como os não declarados, como a gente já viu em reuniões anteriores. Né? E essa época de hoje que nós estamos passando é um prato cheio para a gente conseguir construir inimigos, né? Inimigos gratuitamente, né? E por isso a gente não deve instigar, porque o mal está querendo realmente, meus amigos, que a gente entre em discórdia uns com os outros, e essa discórdia pode descambar para coisas muito graves e desagradáveis. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente começar? Bom, então, vamos adiante. Leitura do texto. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Olha o que diz o pedacinho do texto aqui. O pedacinho do texto diz o seguinte, que tem gente que acha que perdoar o inimigo é um total contrassenso. Que não é coisa da gente pensar nisso. E por falar nisso, uma vez um amigo, um colega de serviço, mais precisamente, ele diz o seguinte, rapaz, pedir desculpa é sinal de fraqueza. Eu disse, como é que é, meu irmão? Eu disse, Albi, pedir desculpa é sinal de fraqueza, não se pede desculpa de forma nenhuma. Eu fiquei imaginando, mas como assim? Isso significa que é algo que a gente, não estou falando dele pessoalmente em si, mas a gente realmente, às vezes,
tem esse pensamento. Tem esse pensamento. Alguém já teve esse pensamento de nunca pedir desculpa, apesar de sermos espíritas? Antes de ser espírita, até que pensava assim desse jeito, mas agora eu penso totalmente o contrário. Que o forte é aquele que pede realmente desculpa. Exato. E isso denota o quê? Conhecimento, né? E elevação. Conhecimento e elevação. Até porque a gente está estudando isso aqui, não está? Está repetindo sobre isso aqui. Agora a gente só deixa de fazer, se quiser. É isso. Exato. A Hilda parece que quer falar, mas não está aparecendo a voz dela aqui, não. Alguma coisa, Hilda? Oi? Seu microfone está baixo. Não está dando para escutar quase nada. Aumenta um pouquinho o volume aí. Eu falei que hoje eu estou só para ouvir, eu quero só ouvir hoje. Ah, tá. Agora sim, o volume do Ficou volume normal. do microfone ficou bacana. Ficou normal. Muito bem. Então, é assim. Toda vez que a gente conhece até. Olha só, eu vou só relembrar. Eu já falei aqui várias vezes isso, e de vez em quando a gente fala por conta do texto. O que Jesus disse para nós? Ele disse uma coisa muito interessante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que a gente conhece a verdade, a gente começa a perceber as coisas tudo de forma diferente. Não é verdade? A gente começa a perceber tudo ao contrário daquilo que a gente imaginava anteriormente. Porque, para nós, a verdade era algo que não tinha nada a ver. Para nós, a verdade era algo contrário ao que é real. Aliás, algumas vezes assim acontece. A gente acredita em determinadas coisas que depois que a gente encontra a verdade, o que acontece? A gente diz assim, mas peraí, eu acreditava que isso era verdade mesmo, não é possível. Não é possível. Quando a gente é criança, quando a gente era criança, os pais, os parentes, os colegas, ou coisa parecida, diziam umas coisas que a gente acabava acreditando. Acreditava em mula sem cabeça. Não é verdade? Saci Pererê. É. Aí acreditava em Papai Noel. Mãe d'água, não sei o quê, e um monte de coisa. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai perceber que aquilo que diziam para nós quando a gente era criança era tudo inverdade. Tudo inverdade. E quando a gente é adulto também a gente acontece. E a gente acredita em coisas que não são verdadeiras. Tudo por conta de que a gente, da ignorância da gente, com relação à verdade. E hoje em dia, né, Rubinho, a gente acredita em Saci Pererê, sabe, Mãe d'Água, sabe que isso aí são espíritos que não subiram ainda. Estão aqui por aqui porque estão em missão, essa que é a realidade. Só muda o nome, mas que a gente sabe que irmão da gente, obsessores, irmãos que estão cobrando dívida, eles estão por aqui por perto, porque sabem perfeitamente ficar perto da sua presa, no caso, os obsessores, né? Então, só muda o nome, mas que na realidade existe hoje, mas com uma outra visão, né? Sim, exatamente. Então é isso, meus amigos. A verdade nos dá uma visão totalmente diferente daquilo que a gente via. Uma vez, um companheiro nosso espírito assistiu uma palestra de determinada pessoa.
Depois que ela assistiu a palestra da pessoa, ele chegou para mim, que estava presente, e disse assim, rapaz, eu pensei que eu sabia isso aí. Eu pensei que aquilo que eu sabia disso aqui era verdade, mas não é. Quantas e quantas vezes em estudos iguais a esse que a gente está vendo aqui, tem gente que diz assim, rapaz, eu tinha uma ideia diferente disso aí. Eu acreditava que isso aí era outra coisa. A Val, o Nonato, o Lucas e o Nonato conhecem, a Hilda, eu não sei se conhece. A Val, Isso não. não, né? A Val era evangélica. E no estudo aqui nosso, ela já disse várias vezes, mas, nossa, como é que eu não tinha percebido essa passagem da Bíblia? Eu entendi, ela disse para nós, eu entendi essa passagem totalmente contrária, totalmente distorcida. E ela vivia com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo. Ela diz que ela lia a Bíblia leu a Bíblia várias vezes do início ao fim, no período em que ela foi evangélica. E ela foi evangélica durante muito tempo. Durante muito tempo. E aqui no estudo, ela percebeu uma versão, um conhecimento totalmente diferente daquilo que ela via lá. Para a gente ver que muitas das vezes a gente pensa que sabe, que na hora não sabe. Vocês Não lembram sabe, disso? Diga, amigo, pode falar. não sabe, a gente não sabe nada. A gente pensa que sabe das coisas. Em relação a essa visão, Rubinho, que a gente tem em relação a- aos nossos adversários, no caso, entre aspas, né? Sim, Eu digo isso porque eu já tive experiência própria. Quando a gente faz um trabalho, quando a gente está trabalhando numa sessão mediúnica, a gente vê as coisas na nossa mente de acordo com o coração, de acordo com o pensamento que a gente tem. Eu já vi irmãos que estão numa mesa mediúnica ver serpente, já vi irmãos ver um bicho feio em relação a irmãos que estão. Tudo isso aí é o estado em que a pessoa, não é que a pessoa está no mundo espiritual, mas que a pessoa tem a visão. Por exemplo, se ela acredita no mal, ela vai acreditar que ali o mal é caracterizado por uma serpente, pelo um bicho feio, pelo uma careca, pelo um cara feio. Porque sim. feio é só na imagem dela, na mente dela. Uhum. Tudo que a gente vê não é olho, e sim olho, o terceiro olho, que é exatamente o interno. É essa que é a visão mediúnica que a gente tem das coisas. Nunca pela visão. Feliz daquele que tem a visão que a gente olha a olho nu quando o espírito quer aparecer mesmo. São espíritos realmente que quer ajudar, porque ele não aparece com o plasma do perispírito assim à toa para alguém. Simplesmente ele aparece com o perispírito exatamente para mostrar quem ele é, visivelmente, ao olho nu. Porque geralmente ele aparece assim, aquela luz, geralmente todo de branco, entendeu? Nunca aparece, a gente nunca vê a feição da pessoa. Isso é o que é. Houve a voz, uma voz parecida, voz parecida no nosso pensamento, na nossa mente, mas a feição diretamente da pessoa nunca é muito difícil um médium olhar o espírito realmente todo, só quando o espírito que está se mostrando para ele quer aparecer, quer se mostrar, quer não ser, não mostra. Então, com essa história de Saci Pererê, muitas das vezes, quando eu era criança, que eu estava aqui, a minha casa era cheio de mato, assim, ao lado, a gente tinha muito tucoeira, essas coisas, muito mato. Então, quantas vezes, às vezes eu ia, depois do almoço, eu dar um cochilo perto de um matinho que tinha todo em risco de ser uma serpente me atacar, né?
E eu via muitas das vezes no meu ouvido, o Espírito está falando comigo. Muitas das vezes eu escutava, mas só que eu não dava atenção para isso, que eu não entendia, mas muitas das vezes eles conversavam comigo. E a gente só vai entender isso quando conhece a verdade, é que a gente vai saber, ora, rapaz. E outras vezes também, quando eu era criança, eu conversava com espíritos que se materializavam para conversar comigo, me apontar as coisas. Eu não sabia que eu estava conversando com o espírito. Só depois de muitos anos que a gente sabia que aquilo ali era um espírito desencarnado que estava querendo informar alguma coisa. Uma vez eu estava perto, lá perto de casa, a gente criava galinha, né? Tinha criação de galinha. E, de repente, surgiu um espírito e chegou e disse assim, olha, lá no fundo, a gente tinha um poço, né? Um poço que a gente servia água para beber e para tomar banho também. Eu disse, olha, lá no fundo tem uma pessoa enterrada. Eu ficava assim, pessoa enterrada. Vai lá para te ver. Aí, quando eu me dirigia para aquela região, para aquela coisa, a pessoa sumia. Eu digo, meu Deus, eu falava para minha mãe, ela disse assim, meu filho, não liga para isso, não. Isso é um irmãozinho teu que veio te dar uma informação. Que mamãe era médium mesmo, daquela coisa de cura, tudo mesmo. Ela botava as pessoas. E quando os inimigos dela faziam macumba para ela, iam lá para casa, lá em casa, e diziam assim, olha, fulano tal fez macumba para ti e tal terreiro assim, assim. E o dono do terreiro disse que não aceitava porque você era gente boa. Aí ela disse, deixa para lá, e ria. Não falava nada, não ficava com ódio da pessoa. Muito pelo contrário. As pessoas iam com uma dor de cabeça, e ela fazia as coisas dela lá e aquela minha mãe, que quando eu era pequena, ela entrou lá no Jardim da Alma, no Egito Brandão, amarrada. Aí só o Egito Brandão pode desamarrar e deixa ela entrar. É interessante, a vida da gente acontece cada coisa que a gente fica, depois a gente fica lembrando das coisas. É interessante isso. Desculpa se eu fugi um pouquinho do contexto. Tudo bem, tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá. Ler o outro parágrafo. Ninguém quer mais comentar nada? Senão a gente começa. Ou continua. Tá. Então, vamos à leitura. Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amarga as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos, se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Bom, olha aqui, ele está falando que a maneira de ver de cada um de nós é diferente, é divergente. Então, um exemplo só para contextuar aqui. Imagina que nós estamos com um óculos azul, colocamos um óculos azul, tudo que a gente vê através do óculos vai ficar azul.
Se a gente tirar o óculos azul e colocar um verde, todas as coisas que a gente for ver por intermédio desse óculos, será verde. Se a gente coloca agora um óculos vermelho, tudo que a gente for ver através dessa lente vermelha, será vermelho. Então, olha só, a nossa verdade é como o óculos que a gente usa, a cor do óculos. Se nós usamos vermelho, a verdade é vermelha. Se nós colocamos o azul, a verdade para nós é azul. Se nós colocamos verde, a verdade para nós será verde. Ou seja, o nosso ponto de vista vai depender daquilo que a gente tem na cabeça, Na ou mente. seja, na nossa mente. Então, o ponto de vista é um negócio chave para que a gente possa entender as coisas. E a gente pode, com esse ponto de vista, estar errado ou estar certo. Deixa eu contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo, que tem relação com essa história da verdade. Em 2017, mamãe estava no hospital. Passou lá 42 dias. Mês de dezembro e um pedacinho do mês de janeiro. Ou seja, passou o Natal e o ano internada. Mas a gente ficava revezando ficar com ela. Né? Eu, minha irmã, outras pessoas ficavam revezando ficar com a mãe por lá, dando assistência. E às vezes eu saía do intervalo do almoço do serviço e ia para lá ficar com ela nesse intervalo de almoço. Um dia eu cheguei lá e a minha irmã de criação, ela disse assim, Rubem, aí no frigobar tem uma garrafinha de suco. Se tu quiser tomar, toma. Eu peguei, abri o frigobar, dei uma olhada. Quando eu percebi, na porta do frigobar tinha uma garrafinha pequena. Eu dei uma sacudida e ela disse assim, eu perguntei, Lourdes, de que é o suco? Ela disse, de abacaxi. Tá, eu sacudi e parei e olhei o rótulo. No rótulo tinha escrito suco de maracujá. Eu digo, eita, qual é a verdade agora? É de abacaxi ou é de maracujá? Eu perguntei para ela, Lourdes, esse suco aqui é de quê? Ela disse, é de abacaxi. Aí eu disse assim, mas no rótulo tem maracujá. Ela disse assim, mas é de abacaxi. Eu digo, pronto. Bom, e eu fiquei naquela dúvida. Ela disse que era, mas aí, para descobrir a verdade, o que foi que eu fiz? Sacudi de novo, abri a garrafa e comecei a tomar. Tomei até na metade, parei. E aí eu virei e disse assim, é Lourdes. Ela disse que é. Ó, eu fiz assim para ela, olha, o suco é de abacaxi. Ela disse assim, eu não te falei que era de abacaxi. Ou seja, quando a gente está em dúvida se é verdade ou não de alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Provar se aquilo, olha só, o provar do suco é o simbolismo para a gente provar se aquilo que alguém disse para nós é verdade ou não. O que a gente faz para provar? O que significa provar se aquilo é verdade ou não? Buscar a verdade. Foi o que eu fiz. Abri a garrafa, na dúvida, digo, não, peraí, abri a garrafa e comecei a tomar o conteúdo da garrafa e cheguei à conclusão que aquilo que ela estava me falando era verdade. Logo, eu não tinha mais nenhuma dúvida de que o suco era realmente de abacaxi e não de maracujá. Logo, a gente só encontra a verdade assim. Jesus diz, conhecereis a verdade. Repito, e a verdade os libertará.
Logo, o nosso óculos, a nossa opinião deve ser procurar a verdade. Ou seja, a nossa opinião, o nosso ponto de vista tem que ser um ponto de vista verdadeiro. Para que a gente tenha realmente certeza naquilo que a gente acredita. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre isso? Só uma colocação que eu tenho a fazer. Relação a esse alerta de Jesus, conhecereis a verdade, que a verdade te liberta. Sim. Eu tenho um ponto de vista em relação a isso, porque mais lá na frente, ele diz bem claro que nem tudo que se faz. O próprio Paulo falou isso, que a nossa verdade é muito diferente da realidade da vida, da verdade que Deus quer para a gente, né? Certo. Né? Então, eu tenho o meu ponto de vista em relação a essa verdade, que, na realidade, nós buscamos a verdade. Quanto mais a gente busca, menos a gente sabe. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós somos ignorantes ainda. Por exemplo, quando a gente olha um irmão desencarnado, a gente tem... Qual é a visão que a gente tem da verdade? Que aquele irmão é de luz ou não. Não é isso? Sim. Se ele faz as coisas do bem, te aconselha, de acordo com com o aconselhamento dele, é que a gente vai saber se ele tem pretensão de ser de luz. Tem pretensão. Tem pretensão. Ou se ele é de luz. Porque o irmão de luz é muito difícil ele entrar em contato com o ser mortal da gente. É quase impossível. Entendeu? Sempre que nos ajuda, como eu digo assim, graças aos nossos obsessores, quando eles são conscientes ou quando eles não são conscientes. Esses obsessores nossos nos ajudam, mas ajudam muito. E muitas das vezes eles falam as palavras a verdade por linhas tortas. E basta a gente se concentrar na bondade de Jesus, no Espírito de Jesus, aí sim a gente vai acreditar ou não. Por isso é que eu tenho ainda o meu pé ainda com conhecereis a verdade. Que verdade? Será que não é uma conscientização? Se conscientize que a verdade está a caminho, aí você conhecerá, se conscientizará, aí sim você conhecerá a verdade. Eu não acredito muito que nós temos o poder de conhecer a verdade. Ainda não temos. Nós estamos buscando conhecer a verdade. E a verdade, acredito que seja através da reencarnação. Sem isso aí, a gente jamais tem o merecimento de conhecer. Basicamente, exatamente por causa disso, porque nós, quando temos a visão, que todo mundo é médio, basta ter o coração puro, o coração, se botar o coração bom, a pensamento em bondade, que você tem a visão que você quer maravilhosa. Agora, quando você tem maldade no coração, maldade no pensamento, você tem uma visão deturpada das coisas. Você vê maldade em tudo. Então, essa é a verdade que eu digo. Quando você tem a bondade, você tem bondade. Quando você tem maldade, você tem a visão de maldade. Ok. A Hilda parece que queria falar alguma coisa com relação a isso, Hilda? Não. Não. Ok, beleza. Tá. Então, é isso aí. Além do mais, Jesus disse uma outra coisa interessante para a gente refletir. Nonato, Hilda e Lucas. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao
vai a não ser por mim. Ou seja, quando a gente tiver dúvida com alguma coisa, se isso é verdade ou não, a gente busca Jesus, que ele vai nos dizer realmente qual é a verdade. Quantas e quantas vezes, exemplo, pessoal, nos evangelhos, um evangelista diz uma coisa, outro evangelista diz outra, ou então Pedro diz uma coisa, Paulo diz outra, Tiago diz outra. E aí a gente fica em dúvida de qual das três respostas é a mais correta, ou a correta. O que a gente faz? Qual seria a resposta de Jesus para essa questão? E a gente vai buscar e a gente acaba encontrando aquilo que a gente deveria seguir. Muito bem. Lendo mais um pedacinho aqui. O homem que no mundo ocupa a elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que o único. Ou seja, para a gente ser superior, né, nós precisamos que os nossos espíritos sejam mais evoluídos do que aquele em que a gente está se considerando, ou que está sendo considerado na questão. É. Então, a gente vai se comparar com uma outra pessoa, e humildemente, né, refletindo com relação a outra pessoa, você é mais velho, você é superior ou não? Aliás, meus amigos, a gente está fazendo um estudo aqui, no outro grupo, de um livro de Kardec, O Céu e o Inferno. A obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Uma das obras da codificação. E lá, nós estamos estudando a segunda parte do livro. E inicia a segunda parte do livro, apresentando comunicações de espíritos evoluídos. E estes espíritos evoluídos, eles são humildes, são tão humildes que não se consideram elevados. Olha só que coisa mais interessante. Então, o espírito superior, ele é humilde por natureza. Ou seja, não se considera melhor do que ninguém, nem melhor do que o outro. Ele se acha ainda na busca da iluminação, se acha ainda na busca do verdadeiro céu, entre aspas. Quer falar, Nonato? Vai falar. Não, estou dizendo que ele se acha ainda na busca da perfeição. Isso. Ele nunca se acha que ele é o perfeito, ele sempre acha que ele está a caminho da perfeição. Muito bem colocado, amigo. Exatamente. Ele sempre acha. Então, o que Jesus fala? O que Jesus é? Um espírito extremamente humilde. Tanto é que tem uma cena, uma passagem lá no Evangelho, em que ele lava os pés dos discípulos. Vocês se lembram dessa passagem? E aí Pedro era montado afoito, né? E aí Pedro disse, não, mestre, eu não vou permitir que você lave os meus pés. E aí o que Jesus diz? Se eu não lavar seus pés, você não estará a caminho comigo. Verdade? Ou seja, ele estava trazendo para eles e para nós, aqui no século XXI, o exemplo de humildade. Porque aquele que quer servir, aliás, aquele de Jesus que quer ser o primeiro, seja o mais humilde. Aquele que quer ser superior, que quer ser elevado, seja o mais humilde. Esta cena de humildade de Jesus é maravilhosa, espetacular para a gente refletir nas nossas vidas. Aliás, meus amigos, Hilda, Lucas e Nonan, Jesus sempre nos deu esse exemplo de humildade em todos os seus ensinamentos do Evangelho.
E se a gente pudesse, tivesse condição de seguir todos os seus ensinamentos, oh, maravilha, né, meus amigos? O problema é que a gente não consegue. E se a gente não consegue, é porque a gente ainda está muito aquém, muito abaixo da realidade, ou muito abaixo da perfeição. Né? Muito bem. Vamos agora aos inimigos desencarnados. Bom, olha só. A gente estava falando até aqui a respeito dos inimigos encarnados. O Lucas, no início da nossa conversa, ele nos falou que, né, teve uma certa um desentendimento, quase desentendimento de uma pessoa, justamente por conta das eleições que estamos passando. Tá? Então, nós temos inimigos encarnados, aqueles que a gente vê o tempo todo em nossa volta, e temos os inimigos desencarnados, aqueles que a gente não consegue ver de jeito nenhum. Mas eles estão ao nosso lado o tempo todo, nos induzindo, logicamente, ao erro, nos empurrando para o mal, para o comportamento negativo. E esses parecem são mais perigosos porque a gente não consegue vê-los. E quando a gente não vê o inimigo, fica mais difícil, algumas vezes, da gente se livrar deles. Então, vamos lá. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Indulgente é uma coisa boa aqui. Ó. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também, diga. Essa frase, essa parte é bem interessante, porque isso passa muito de quem escreveu como nos enxerga, né, cara? Isso. A pessoa que escreveu isso aí, ela... Pô, me fugiu da mente agora, mas deixa eu ver se eu recordo aqui. Ela fala de uma forma como se não tivesse nem preocupada que sabe a destinação disso, né? Como é que deixa eu bem aqui ler? Ainda os outros motivos, né? Tem espírita para ser... Qual é a parte que tu leu aí? Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Não, essa segunda. Sabe-se ele, primeiramente, né? Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Interessante. Muito interessante. Ou seja, quer dizer que a maldade é temporária. O mal é temporário, o bem é eterno. O bem fica, o mal passa. Assim como todas as nossas perfeições passam, esse nosso corpo, que a gente tanto cuida, também passa. É passageiro. Esse nosso corpo, pessoal, tem prazo de validade, assim como os medicamentos. E quando chega... E quando chega o prazo de validade, termina, o que acontece? A gente deixa ele, desencarna, morre. Porque ele não serve mais. Se o corpo não serve mais, ele deve voltar ao pó. Porque ele é do pó, segundo a Bíblia, Antigo Testamento. Ao pó tu voltarás. Não é assim que diz o Antigo Testamento, lá no Gênesis? Ao pó nós voltaremos. Exatamente. Tá? Ou seja, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Ou seja, às vezes eu fico olhando. Eu já falei aqui para vocês, inclusive já postei, compartilhei um vídeo dos atores e atrizes famosos,
né, de Hollywood, quando eram jovens e depois de idosos. Olhe, meus amigos, mulheres consideradas as mais lindas do mundo. Aí, quando chegou a idade avançada, olhe, completamente, totalmente diferente. E a gente não acredita que aquela jovem senhora idosa era tão bonita quando era nova. Isso significa, meus amigos, tudo passageiro. Tudo se deleta, tudo se destrói, tudo passa, tudo fica aqui. Porque este mundo é um mundo de ilusões. E tem gente que adora o mundo de ilusões. É verdade? E aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Outra coisa, Rubim, lá voltando lá atrás, conhecereis a verdade, que a verdade te liberta. Quando nós, espíritas, tomarmos consciência exatamente disso, que adquirimos exatamente esses inimigos aqui no globo terrestre, porque nós somos egoístas, nós somos todos aqueles males que nós criamos, entendeu? É por isso nós adquirimos o egoísmo, nós adquirimos a inveja, o ódio, essas coisas aqui, porque o espírito ele é genuinamente o quê? Bom, que nós somos de origem de Deus. Deus é o nosso criador. Então não tem porquê o espírito criar nada, criar maldade. Por isso que a maldade ele tem o tempo definido, porque a maldade não pode ser superior à bondade. A bondade supera tudo, porque toda a maldade é criada dentro das encarnações que nós vivemos. Agora, só que a gente se acostuma tanto com essas maldades, se acostuma tanto com esses vícios, que a gente não quer largar. Por isso que a gente leva reencarnações e reencarnações para poder se recuperar. Enquanto a gente não vê essa verdade que Jesus falou, a gente vai ficar passando reencarnações, voltando, virando obsessor, tendo inimigos. É exatamente por isso. Porque a gente não tem consciência que tudo aqui é perecível, até o nosso corpo. Eu estava mexendo ali, a senhora achou alguma pistola de cola aqui? Oi? A senhora já viu um pouquinho? Dá licença. Quer falar alguma coisa, Hilda? Não, foi minha filha que veio fazer uma pergunta aqui Ah, tá. rapidinho. Ok, beleza. Tranquilo. Muito bem, pessoal. Então é isso. E Rubinho, Diga, meu irmão. Diga, Lucas. deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor Nonato, rapidinho. O senhor Nonato falou, o que eu aprendi lá no centro, né, pelo menos o que eu vi, eu já considero uma coisa divina, assim, os ensinamentos, né? E o senhor Nonato falou agora há pouco que, mesmo assim, ainda não considera que a gente tem essa verdade, né? A gente se impacta um pouco porque a gente acha que, às vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Não, tudo, logicamente, a gente não sabe, mas a gente acha que aquilo que a gente viu é exatamente o correto, né? Uhum. Aí tem a questão também da questão do mal. A gente que é espírita, ou que entende espiritismo, acompanha os estudos, né? Porque também tem muitas pessoas que são de outras religiões e estudam lá no centro e sabem a proposta do espiritismo. A gente sabe que o mal ele não existe, cara. O mal é ignorância. Por isso que quando Jesus fala assim, ó, criar a alma ignorante, não sei o que lá, né? Essa questão do mal é justamente a ignorância que a gente precisa passar pelas várias encarnações até como a gente chegar de várias maneiras, passar por várias experiências para que a gente vai criando conhecimento, né? E vencendo um pouco da ignorância. Que é o que... Veja bem, uma pessoa que não é ignorante em relação ao mal, ela não vai cometer o mal. A ignorância acaba com o mal. Não é não? Não sei, eu entendi assim. Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa aí...
Tá, é isso mesmo, Lucas. Olha só. Como o Donato falou aí, na verdade, a verdade a gente vai adquirindo aos poucos, em doses pequenas. Porque cada reencarnação ou cada encarnação a gente vai adquirindo um lampejo de verdade. Porque a verdade, ela não pode nos ser revelada de uma vez, porque ela pode ofuscar. Quer um exemplo? Quando Paulo era Saulo, Paulo era Saulo, ele perseguia os cristãos, né? Tinha raiva de cristão e fazia tudo para perseguir os cristãos. Então, ele ia pessoalmente fazer a perseguição. Então, quando ele vai para Damasco, né? E no meio do caminho Jesus aparece para ele, Jesus é a verdade. E a verdade apareceu para Paulo de forma tão intensa que ele ficou cego. Ofuscou. Então, a verdade tem que Interessante. A verdade, ela tem que ser para nós em doses pequenas doses, a fim de que a gente não se ofusque. Gradativo, né? Oi, diga, pode falar. Quem fala primeiro? Nonato ou Lucas? Não, eu só falei gradativo, né? Isso, Tem que gradativo. ser gradativamente. Isso, gradativo. Diga aí, Lucas. Eu vou só lembrar exatamente o que eu queria dizer, porque saiu aqui, cara, eu tenho umas minhas ideias assim, aí eu esqueço, entendeu? Não, me lembrei. A questão desse mal, ele deriva justamente dessa ignorância. A alma, ela não nasce. Eu não sei assim, se o Nata vai concordar, acho que ele sabe, com certeza sabe mais que eu, mas eu acho assim, a gente não nasce perfeito, até porque se a gente nascesse perfeito, a gente não teria mérito de viver, passar por várias existências, né? E evoluir pelo nosso próprio mérito. Logicamente que a gente não sabe de nada. E o mal da gente é justamente por várias gente ser ignorante. A partir de várias encarnações a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu achava, cara, que eu aprendia muito, mas parece que não sei de nada. E não sabemos mesmo, não, né? Sabemos, sim, algumas coisinhas, mas como tu falou, a verdade, às vezes ela é muito forte porque o nosso próprio espírito é tão imperfeito que ainda não consegue suportar, viver naquele padrão. Leva tempo, né? Como o seu Humberto também dizia para mim. Eu sou muito assim, eu sou muito perfeccionista, eu quero tudo perfeito da forma. E às vezes eu não consigo e eu me sinto mal por isso. Ou, caramba, por exemplo, eu vi lá no centro que é assim, mas eu ainda não consigo alcançar aquela forma que eu acho que eu deveria ser daquela forma, mas eu consigo já um pouquinho, né? Não cheguei naquela forma. Porque quando a gente está na mesa mediúnica, a nossa mente ela expande, você vê as coisas com mais Nitidez. assim, lucidez. E você lembra daquela lembrança que você teve ali. E, poxa, eu vi muita coisa. Eu quero agir desse jeito, às vezes você não consegue agir daquela forma, você se frustra. Às vezes eu me frustro muito por isso. Às vezes eu tento fazer o meu melhor e não dá ainda. Entendeu? Pode falar isso, mano. O Lucas, é o seguinte, realmente, a gente não nasce perfeito. Tanto é que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz para a gente que nós nascemos simples e ignorantes. Olha só, já começa daí. Tá? Ou seja, a gente está ignorante de toda a verdade, de todo conhecimento. E aos pouquinhos a gente vai adquirindo essa verdade, esse conhecimento. Aos pouquinhos. Rubinho, mas a gente já sabe algumas coisinhas, sabe não? Isso, sabe? Já sabe algumas coisinhas, né? Sabe, algumas coisinhas. Ou seja, então, olha só, além do mais, quando a gente diz que não sabe nada, realmente, para o conhecimento total da verdade, a gente não sabe coisa nenhuma. Tanto é que vocês sabem, vocês que são estudiosos leitores, vocês sabem que Sócrates disse uma frase maravilhosa, quando ele diz assim, eu só sei que nada sei. Lembram dessa frase? Essa frase é um espetáculo. E olha que o camarada era uma sumidade em conhecimento. Imagina vocês. Sabe o que significa dizer isso, pessoal? Quando Sócrates diz assim, eu só sei que nada sei, é um espírito extremamente humilde, rapaz. Um espírito elevado, ele nunca diz que sabe nada.
Ele diz, eu não sei de nada, eu sou um Zé Ninguém, eu não sei de nada. Mas a gente sabe que Sócrates tinha extremo conhecimento, que era um espírito iluminado, cara. É uma incógnita, né, Rubinho? Por isso que ele, como o espírito elevado, todo espírito elevado é muito humilde, ele disse, eu só sei que nada sei. Rubinho, rapidinho. Diga, meu filho, Eu entendo assim, mas eu fico com uma dúvida. Veja bem, a gente sabe que o São Humberto era fera nas coisas. São Humberto sabia para puxar das coisas, sim, entendeu? Claro. Se o seu Humberto chegasse e dissesse pra gente que sabesse de tudo, rapaz, eu até comecei a acreditar que ele sabia muita coisa. Mas eu acho que eu não sei se isso tem a ver com humildade, cara. Porque, veja bem, eu acho que humildade você também tem que reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu não posso dizer, por exemplo, eu aprendi uma área do conhecimento e eu me destaco naquilo. Se eu disser que eu nada sei, eu estou sendo incoerente, porque eu sei alguma coisa, eu estudei para saber alguma coisa. Eu posso não ser o único a saber daquilo, ou pode existir pessoas que sabem mais que eu. Mas eu dizer que eu nada sei como uma forma de humildade, eu não sei se isso é assim, é ser humilde nesse sentido, entendeu? Porque Quer que eu te explique sobre isso? Quer que eu te explique sobre isso aí, Lucas? Olha só. Não, expliquei. Deixa um exemplo espetacular aí, quando tu disseste assim, ó, eu me destaco em uma área. Tá? Eu destaco em uma área. Mas pode ter gente que sabe muito mais do que eu nesta área. Sim, Quando sim, o camarada... Concordo, né? Quando o camarada diz assim, eu só sei que nada sei, ele está querendo dizer o seguinte, que aquilo que ele sabe é muito pouca coisa com relação ao conhecimento mais profundo a respeito daquilo. Justamente. Está Isso entendendo? mesmo. Compreendeste agora, Lucas? Ou seja, aquilo que ele sabe, Sim. ele sabe muito daquilo, mas é muito pouco com relação ao mais aprofundamento daquele conhecimento que ele tem. Percebeu? Com certeza. Muito bem. Então, é isso aí. Então, vamos mais um pouquinho para a gente, né, que já estamos chegando à nossa hora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nonato, tal? Só uma coisa que eu quero falar em relação ao nosso amigo Humberto. Diga. O que eu acho que faltou muito no nosso amigo é exatamente a humildade. Ele não tinha humildade. Ah, tá. É por isso que ele dizia aquela frase, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ele não tinha humildade. Eu acredito que faltava humildade no nosso amigo Humberto, mas tinha muita sabedoria, entendeu? Existe um provérbio, uma vez eu cheguei para ele e disse assim, seu Humberto, existe um provérbio que diz assim, que a nossa inteligência é um provérbio que diz, rapaz, eu não estou bem lembrado como diz assim, que o que nós sabemos não chega a ser nem da inteligência de Deus, entendeu? Falta muita coisa para se aprender. Entendeu? Aí foi que ele deu esse detalhe, agora que eu me lembrei, foi que ele falou esse detalhe. Eu tenho espírito que eu não acredito. Ele falou, ele faltava humildade em seu Humberto. Era um cara muito inteligente, mas faltava humildade para ele. Eu espero, do fundo do meu coração, que ele não tenha tido problema com isso lá no mundo espiritual. Realmente ele não tinha essa humildade, mas ele tinha conhecimento, com certeza tinha. Muito. Muito bem. Então vamos lá, mais um pouquinho. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo. Aqui ele está falando a respeito do inimigo que desencarna, o nosso inimigo morreu. Então nós estamos livres dele, né? Tá? Mas, na verdade, não, nós espíritos a gente sabe que isso não acontece. Então está dizendo aqui. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra.
cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo do além-túmulo. Ixi, Maria, realmente é uma verdade. Cabe-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Olha só. Então, não adianta a gente não perdoar, não adianta a gente ficar com raiva, com ódio, porque só vai piorar a situação. Né? O nosso inimigo, a gente tem que... Lá mais em cima, um pouquinho na leitura anterior, a gente leu que a gente tem que ser indulgente para com os nossos inimigos. Fazer o bem para ele, a fim de que ele pode um dia se tornar o nosso amigo, o nosso companheiro. E é esse o objetivo. O nosso inimigo é inimigo hoje, mas um dia será nosso amigo. Mas aí, eu tenho que fazer a minha parte e ele tem que fazer a dele. Porque se ele ficar brigando eternamente o tempo todo, eles voltarão a reencarnar juntos, brigando o tempo todo. Até que chega um momento em que um deles diz assim, não, eu vou parar com isso, não quero mais brigar. Não tem um ditado popular que diz, só não briga os dois quando um não quer? Pois é, quando um resolve parar, o outro fica assim e depois acaba parando também. E aí o objetivo é que esses inimigos se tornem amigos, a fim de que batalhem juntos para a evolução. Diga, Nonato. Água mole e pedra dura, tanto bate aqui que furo. É esse o provérbio. Nós temos que ficar sempre na nossa mente. Orar e vigiar em todo tempo. Aí a gente combate o inimigo. Exatamente, amigo. Falou pouco, mas disse muito. Falou pouco, mas disse muito. Então, meus amigos, o que Jesus nos diz? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Olha, recado de Jesus para nós. Repetindo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Reconciliar o que é? Mudar de opinião, mudar de pensamento, né? Não pensar mais como ele como sendo seu inimigo, etc, etc. Até que quebra esse vínculo de ódio e aí a coisa muda de figura. Porque senão, meu irmão, vou passar encarnações e encarnações brigando e se matando o tempo todo. Mas como a gente sabe que o mal acaba, que o mal tem prazo de validade, que o mal é determinado, que ele tem fim, logicamente, uma hora essa coisa vai ter que acabar. A fim de que os dois estejam em paz, os dois inimigos. Passem a ser amigos, e sendo amigos a coisa muda, repito, totalmente de figuração. Aí o que Jesus diz lá no céu, por onde ele estiver? Amém. Os dois inimigos se tornaram amigos. E é isso que espera Jesus de todos nós. Quando somos inimigos de outros, e etc. Beleza? Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que essa questão do perdão ela é primordial, cara, porque
Se você consegue aprender a amar e perdoar, você pode ter imperfeição que for, mas você já deu um passo na evolução, viu? Com certeza. Exatamente, Lucas, também. Falou pouco, mas disse muito mesmo. Eu ainda não Primo. dou facilidade, não. Um dia eu cheguei. Não, sei. A gente não é fácil, não é só para ti, não, meu irmão. Não é só para ti, é para mim, é para outras pessoas, é no Nato, com certeza. Todos nós somos assim. Mas é assim, nós não estamos na caminhada? Nós estamos na caminhada evolutiva. É assim mesmo. Não é fácil. Mas a gente vai conseguir uma hora ou outra. Porque o bem sempre vence. O bem sempre vence. Ainda bem. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, o nosso horário já está no ponto. E eu gostaria de saber se alguém quer comentar mais alguma coisa. Nossa irmã Hilda está nos visitando, né? Falar uma coisa bem. Falar Diga, uma coisa. pode falar. A questão do inimigo, né? O assunto hoje é esse. Mas quando você tem, né? Quando a pessoa se declara seu inimigo, mas que você não tem nenhum tipo de sentimento ruim por essa pessoa, né? E essa pessoa se declara seu inimigo de todas as formas, te cerca, te prejudica de todas as formas, né? E você não consegue ter sequer raiva, nada, nenhum sentimento ruim. Então, eu, nesse ponto de vista, eu acho que eu não preciso perdoar, porque ela se declarou inimiga minha, mas eu não. Porém, mesmo sabendo de tudo, da raiva, do ódio, da insegurança quanto à minha presença, né? Mas eu sempre recuei, sempre fiquei na minha, nunca dei ouvido e nunca desejei nada de ruim. Então, eu acho que eu não devo pedir perdão. Estou errada nesse ponto? Lógico. Quero ver uma coisa? Lógico, você está muito certa. Com certeza, Hilda está totalmente certa. Quer ver uma coisa? O Divaldo diz, eu já vi uma palestra do Divaldo dizendo uma coisa interessante, que todos nós temos inimigos, todos, indistintamente. Qualquer um de nós temos. Nós temos inimigos encarnados E desencarnados. e também desencarnados. Mas ele diz uma coisa, bom, tem inimigo importante. O importante é a gente não ser inimigo de ninguém. É o caso de Hilda, que ela está falando agora. A pessoa é inimigo dela, ou inimiga dela, mas ela não é inimiga dessa pessoa. Então, isso é que conta. Isso é que é importante. Ela não pode pedir perdão porque ela não se sente ofendida. Ou ela não pode, né, pedir perdão, dizer que vai perdoar a pessoa, porque ela não se sente ofendida. E se não se sentindo ofendida, uma coisa, o problema vai ficar com a pessoa que se sente inimiga dela. Exatamente. E olha que motivos para me ter sentimentos ruins e negativos, eu tenho muitos, né? Porque eu fui prejudicada profissionalmente, eu fui prejudicada financeiramente. Desculpa. Mas eu sempre pergunto por quê? De tanta raiva, de tanto ódio, se eu nunca fiz nada, eu nunca disse nada, né? Sempre me faço essa pergunta. E aí eu digo, não, eu não vou pedir perdão para nada e nem para ninguém, porque eu acho que eu não devo essa questão aí. Que eu não sinto nada. Até porque você não se sente ofendida. Não me sinto. Me senti prejudicada? Me senti prejudicada na questão profissional e financeira. Porém, entreguei para Deus porque, assim, quem toma conta é Deus. Então, como eu não me declarei também da mesma forma inimiga, então eu não devo pedir perdão. Perfeito. Olha só, Hilda. Então, só quem ofendeu é que pede perdão, que deve pedir perdão. Entendeu? Olha, se eu ofendi alguém, eu vou pedir perdão por aquele que eu prejudiquei, que eu ofendi e tal. Entendeu? Essa que é a história. Sim. Muito bem, o seu comportamento é extremamente correto. Corretíssima, minha cara irmã Hilda. Muito correto. É assim que a gente deve se comportar, dessa forma. Não se sentir ofendido. Agora,
Saber que os inimigos... Ó, tem uma coisa interessante nisso aí, o Hilda, Lucas e Nonato, só para a gente encerrar. Uma coisa interessante. O inimigo é um elemento que nos ajuda a evoluir. Com certeza. Verdade. Ensina muito. Ele nos ajuda a evoluir, tá? Porque a gente aprende, vai aprender o exercício, vai aprender a ter paciência, a ter resignação, a ter compreensão, papapá, papapá, papapá. É um treino a nossa paciência, a nossa compreensão. Por isso, eles são importantes na nossa vida. Aliás, as dores também são importantes nas nossas vidas, porque elas, as dores e o sofrimento, eles vão nos ajudar na evolução. Aliás, são eles que ajudam a nossa evolução. Os nossos inimigos e os nossos sofrimentos e as nossas dores. Pronto. Aí a gente tem que dar graças a Deus pelos inimigos, pelas dores e pelos sofrimentos. Porque eles dão um empurrãozinho nas nossas costas, a fim que a gente ande um pouquinho mais depressa. Isso é uma maravilha. Existe aquela frase, né, Rubem, que diz assim: se a gente amar só quem nós ama, que galardão nós vamos ter? Realmente. Né? É verdade. A gente tem que amar os inimigos para a gente ter méritos. Olha só, a gente Exatamente. tem méritos de seguir adiante. Muito bem. Aí as pessoas me perguntam assim, mas você não tem nem raiva? Eu disse, não. Porque esse é um sentimento que não me pertence. Eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada. Nem pena. Porque, para mim, pena, eu acho que é um sentimento assim, muito... Mesquinho, né? Muito sentimento, é um mesquinho. Eu prefiro ter raiva do que ter pena. E eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Que bom. Que maravilha. Tá vendo, pessoal? É isso aí que a gente deve seguir e compartilhar. Muito bem, Hilda, muito bem. Adorei o comportamento. E adorei também os comentários a respeito desse seu modo de agir com relação aos seus inimigos. Muito bem. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Quem se habilita? Eu posso fazer. Opa, vamos lá. Então, eu já estou de olhos fechados e aguardando aqui o início da prece. Que essa prece sirva de lenitivo exatamente para nossa irmã Hilda, aonde Deus diz assim: Deus nosso Pai, que sobre todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e que põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, perdoai-nos, porque nós não sabemos muitas das vezes não sabemos o que fazemos, mas quando dizemos assim, e escutamos uma prece dessa de carta, que diz que a estrela guia ao aflito a consolação, nós estamos no caminho certo, porque podemos saber que futuramente nós, se perdoarmos a todos os nossos devedores, assim nós estamos perdoados junto a Ti. É em nome dele, em nome desse Altíssimo, em nome do nosso irmão, que nos explicou todas essas coisas, o Mestre Jesus, é que pedimos o encerramento desse belíssimo trabalho. Assim seja. Assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, Hilda. Boa noite, Lucas, Nonato. Bom final de semana para todos vocês. E até na próxima reunião. Até a próxima.